Olá pessoal, tudo bem? Eu volto aqui então a conversar com vocês agora para falar sobre história da arte. Bom, eu falei eu volto, mas não sei se vocês já viram o de literatura. De qualquer maneira, né, eu já gravei um de literatura, agora estou gravando um de história da arte. Olha só, eu passei para vocês, né, o documento, né, o último documento que eu passei, né, de atividades relacionadas à arte pré-histórica e à arte egípcia. Quero chamar a atenção de vocês para algumas questões. Primeiro, é óbvio que há uma infinidade de informações e assim, há pessoas que se especializam nesses estudos e passam a vida dedicada ao estudo, por exemplo, sei lá, da questão da representação do feminino na arte. Tem aquela questão das Vênus, que é super interessante, da questão da representação de uma figura feminina, de seios fartos, de quadril largo, que representa a fertilidade, que representa a terra. Então, super legal, super interessante. Agora, veja, não dá para a gente aprofundar isso aqui no ensino médio. O que é importante você saber? Por exemplo, saber a divisão. Saber que lá no Paleolítico a gente tem representações mais rudimentares, mais simples, e aí eu chamo a atenção para o início da representação das figuras da pintura rupestre, né, aquele começo. Depois, no Mesolítico, isso se desenvolve um pouco mais. Lembre-se daquela representação naturalista, né, que vai aparecer um bisão, vai aparecer lá um búfalo e tal, né, coisa que lá no Neolítico já vai ser um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Né? Vai ter um caráter, por exemplo, narrativo. Né? Vão aparecer lá os homenzinhos caçando, uma coisa que dá para a gente uma noção um pouco mais clara de que há, por exemplo, uma sedentarização do homem, no sentido de que ele vai passar a viver num lugar parado e não mais nômade, como a gente vai ter no primeiro momento. Então, é importante frisar isso. É importante você saber identificar esses períodos. Então, por exemplo, no Neolítico, aquelas representações de pedra, né, os menires, né, os cromeleques, aquelas coisas lá do Stonehenge na Inglaterra. Então, aquelas representações que já vão mostrar para a gente uma sociedade um pouco mais complexa, que já está preocupada em, por exemplo, marcar onde foi enterrado alguém, homenagear os mortos, homenagear os deuses, apontar para o céu. Então, esses elementos são importantes e aí é importante a gente entender esse processo, essa sequência, certo? As características de cada um. Isso está bem explicadinho lá no material que eu passei para vocês. Em relação à arte egípcia, tem algumas questões que são mais cobradas em vestibular. Gente, aqui de novo, para vocês terem uma ideia, existe um ramo da ciência que se chama egiptologia. Vocês imaginem o tanto de informação que tem sobre o Egito, seja no aspecto histórico, seja no aspecto estético. Então, é óbvio que não dá para a gente esgotar isso aqui num curso de primeiro ano de ensino médio. O que interessa mais para a gente? Por exemplo, a arte egípcia é uma arte voltada para a celebração da vida após a morte, né? Para a ideia de continuidade. Então, trabalhava-se em vida porque acreditava-se na vida eterna. Então, após a morte, que você iria efetivamente viver. A ideia da construção dos monumentos mortuários, né, das pirâmides de toda essa questão dessa arte envolvida com esse aspecto fúnebre. Então, as pirâmides são monumentos fúnebres, é onde alguém vai ser enterrado. Né? Quem vai ser enterrado? O faraó. Quem é o faraó? O faraó é um deus vivo. Então, a presença da religião, que lá na pré-história começa a se desenvolver, olha que interessante, na arte egípcia, na civilização egípcia, ela está profundamente já enraizada. Não só, tá? Claro, a gente não teve como estudar, porque não faz parte do nosso conteúdo, não dá tempo realmente, não tem, mas se você for estudar arte assíria, suméria, babilônia, enfim, a arte dos povos antigos, você vai ver que a questão religiosa é muito presente. Então, fundamental você entender isso, entender, por exemplo, a questão da frontalidade, né? Aquela ideia de uma arte objetiva, que vai tentar retratar as coisas como elas efetivamente são. Então aí é mais fácil pintar o rosto, ou a cabeça os pés de perfil, a cabeça de frente, então aquela coisa fica meio estranha, mas que dá para a gente a clara noção de uma tentativa de perfeição
nesse retratar, né, de cada um dos elementos. Esse princípio da frontalidade, isso aí aparece direto em vestibular. Livro dos Mortos aparece muito também, né, aqueles desenhos do Livro dos Mortos, o julgamento, o coração sendo pesado, para ver se a pessoa iria ou não para o céu. Então, para aquilo que eles acreditavam ser o céu. Então, é importante você se lembrar disso também, né? Esse panteão dos deuses egípcios, então, que vão aparecer bastante aí nessas pinturas. A ourivesaria, o que é a ourivesaria? É o trabalho com o ouro, com as pedras preciosas. Isso aparece como forma de arte também, e uma forma de arte muito importante. Então, na arte egípcia a gente tem arquitetura, escultura, pintura, ourivesaria, né? 4 manifestações estéticas importantes, e fora os escritos, né? Os hieróglifos que estão aí a parte escrita, que a gente pode chamar de literária, que vai contar, então, um pouco da vida daquele momento histórico. Então, importantíssimo vocês terem essas noções. Repito, isso não é, em hipótese alguma, um aprofundamento, né? No texto que eu passei para vocês tem alguns detalhes um pouco mais pormenorizados, e aí, na sequência, né, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, seguindo aí o roteiro que a gente segue do livro, né, daquele livro que eu uso como base, que é o da Graça Proença. A gente passa de arte egípcia para a arte grega, né, primeiro dos egeus, depois dos gregos propriamente ditos. Tá bom? Fica assim, então. Se precisarem de alguma coisa, só me chamar. Na semana que vem passarei novas atividades, novo material para vocês. Beleza? Beijão, tudo de bom para todos. Até mais.